Olá, eu sou Osiris Janete, sou acupunturista, sou prescritor de fitoterapia chinesa e sou professor nessa área de acupuntura, fitoterapia chinesa. Eu fiquei de falar com uns amigos, com um grupo, sobre a Covid e a medicina chinesa. E preparei esse vídeo aqui para a gente discutir isso, para vocês entenderem melhor isso, né? O que tem de importante para a gente entender, inclusive, quem for ser tratado com isso, respeitar essas condições, porque elas têm muitas diferenças importantes. Não dá para tratar com medicina chinesa como se pensa um tratamento pela medicina ocidental. O que é importante vocês saberem, o tratamento da Covid ela surge na medicina chinesa por volta dessa época aí, ó, dos 2600 a.C. a 2020 depois de Cristo. A figura central para a gente falar disso é o teórico chamado Jiang Junjin ou Shan Zabinlun, e ele publica um livro, ele faz um tratado sobre pestilências. Na verdade, ele tem um livro muito famoso, é mais de um livro, mas a referência que eu vou citar aqui é o livro chamado Shan Han, que sistematiza e discute as doenças chamadas de agressão por frio. Ele tem algumas traduções, tratado da lesão por frio, tratado da agressão por frio. O que é importante é que ele fala de um patógeno externo que ataca o corpo e ele tem umas características que a gente qualifica como frio. A história dessa pessoa é importante para nós porque é um teórico que, quando jovem, ele morava num vilarejo de umas 300 pessoas e ele morava na época das guerras, ele viveu na época das grandes guerras da China, dos estados combatentes. E nessas épocas, depois da guerra, só dava peste, só dava doenças contagiosas. Porque faltava comida, faltava moradia, assim, a vida ficava destroçada. E acontece que uma dessas pestilências acomete o seu vilarejo e 70% das pessoas morrem. Ele é um dos sobreviventes, inclusive a família dele morre. E aí ele sai do vilarejo e se dedica a aprender medicina chinesa. E ele aprende e convive tratando os casos de epidemias. Então, a publicação dele sistematiza essa vivência dele e o conhecimento do que ele aprendeu. Então, eu falei para vocês já do livro Huan Qi Nei Qin, que é um livro escrito anterior a ele. Na época já era um clássico, ou seja, quem estudava medicina chinesa tinha que estudar, porque ele determinava as bases da medicina chinesa, as noções de doenças, as noções de canais, de acupuntura. A ideia de canal ou meridiano, ela não serve só para acupuntura, tá? Ela é uma noção importante para a medicina chinesa, porque um meridiano corresponde a áreas do corpo, corresponde a tecidos, a funções envolvidas, a órgãos e vísceras envolvidos, tá? A substâncias envolvidas e a gente chama de aberturas. O que seriam as aberturas? Se referem, por exemplo, à boca, nariz, ouvido, certo? Essas aberturas estariam relacionadas a alguns órgãos, né, que, por sinal, estão agrupados na ideia de sistema, onde tem o meridiano, tem o órgão, tem os fluidos, etc, etc. E essa noção é básica para a medicina chinesa. A gente tem que lidar com isso para entender as patologias e para tratar as patologias, seja na acupuntura, seja na dietoterapia, seja na fitoterapia, seja nos exercícios terapêuticos, tá? Seja nas práticas de Qigong, seja nas massagens. Então, esse teórico
ele disseca essas doenças. E a Covid, o que, que tem a ver com isso? A Covid entra dentro da classificação dessas doenças. Tratar a Covid é seguir os ensinamentos desse Senhor. Então, quando a gente tem dificuldade de saber qual que é o sintoma da Covid, qual que é o sintoma da Omicron? Qual a diferença dos sintomas da Omicron e da Covid anterior? Qual a diferença dos sintomas da influenza? Olha, pessoal, essa é uma questão tão delicada para nós ocidentais que a diferença mesmo é o exame, a testagem, que vai nos indicar o que, que nos acometeu. Por quê? Porque não é taxativo. A gente tem uma série de sintomas. Eu tive casos de pessoas que na Covid tinham rinorreia, outras ficaram com o nariz seco. Uns tiveram febre, outros tiveram calafrio e outros não tiveram nada. Não tiveram febre, nem calafrio, mas tiveram outros sintomas. E o que, que isso indica para a gente? Para a medicina ocidental é um pepino. Para a medicina chinesa, ele é indicativo do nível de afecção da doença, aonde ela está pegando e o nível de gravidade. Porque eu falei da importância dos meridianos. O corpo, para a medicina chinesa, ele é entendido em vários sistemas, e que ele é dividido, por exemplo, em meridianos que regem algumas áreas, alguns tecidos relacionados a alguns órgãos, alguns fluidos, algumas substâncias fundamentais. O que são substâncias fundamentais? São aquelas que formam a vida. Algumas coisas são comuns para o Ocidente, outras não fazem o menor sentido. Porém, para a medicina chinesa é o que torna ela efetiva. Eu tenho essa noção porque eu tenho como interferir nisso. Por exemplo, a gente tem uma substância que é a mente. Tá? Mas não é substância? Pois é a substância mais imaterial que compõe o corpo. Um corpo morto não tem mente. Tudo bem, tem os espíritas que falam, mas ali para a parte clínica não tem o que fazer. Eu posso perguntar que ele não me responde. Tá? A outra substância, por exemplo, é sangue. Tem outra substância que são os fluidos corpóreos. Tem uma outra substância que é a energia. Que a energia é aquilo que você costuma ouvir falar, o Qi, tá? Que tem várias características. A gente pode perder um ano discutindo aqui o que é o Qi. A outra substância é o Jin, chamado essência. Essa é mais complicado para a gente discutir porque não tem referência na medicina ocidental. E ela é fundamental para a medicina chinesa, assim como o Qi. Tem um momento em que ela precisa ser trabalhada. Cada uma dessas substâncias está relacionada a alguns acontecimentos do corpo. O sangue está relacionado ao acontecimento da mente. Sem sangue não tem mente. Faltou sangue no cérebro, você desmaia. O Qi, faltou Qi, você tem um prejuízo da mente também. Como assim? Estou cansado, estou fadigado, minha atenção vai lá no sapato. Eu ia falar chulé, desculpa. Mas a atenção da gente cai, eu não consigo prestar atenção. Né? O Qi está relacionado a muito mais coisa que isso. E o Jing está relacionado a fatos do desenvolvimento, crescimento, formação de dente, maturação sexual, a fertilidade, entre outras coisas. E então eu vou ter que lidar, conforme essas coisas são afetadas por um patógeno externo, que seria, por exemplo, no caso, a Covid, eu vou entender por onde a doença está entrando. Geralmente ela entra pela fase mais externa, que é relacionado ao chamado meridiano Tai-Yang. Tai grande, Yang. Yang tem vários sentidos, tá? A gente ouve falar de mais Yin e Yang, tem vários significados. Um deles é que é mais superficial.
Então, é o canal mais relacionado com a superfície. Esse canal envolve o meridiano da bexiga e do intestino grosso, desculpa, do intestino delgado. E quando eu contraio o Covid, a tendência é penetrar mais por ele. Esse meridiano passa por essa região. Então, a afecção costuma penetrar e afetar funções ligadas a essa região. Então, a gente vai ter, por exemplo, enrijecimento de pescoço, alguns incômodos aqui. Pode afetar também essa região. Opa, cadê aqui essa região? Porque o meridiano Taiyan vem até aqui, na altura interna aqui das sobrancelhas. Tá? E se está ligado à área mais superficial, então é natural que eu tenha problemas respiratórios, corizas ou afecções de nariz ou de garganta, porque é a região que tem contato com o exterior. O que é importante é uma outra noção para a medicina ocidental, que para a medicina chinesa, que não faz sentido para a medicina ocidental, é que a gente fala de uma afecção e geralmente o Ocidente vai procurar uma substância, então fala do vírus. O marcador é indicador da presença bioquímica desse vírus no corpo. Tá? A medicina chinesa vai procurar esses sintomas e sinais. Por que sinais? Sinais é porque outros elementos se alteram no corpo, mostrando qual a condição do que está acontecendo. Por exemplo, pulso. O pulso vai me indicar se é uma agressão externa e em que fase que ela está. Sim, em que meridiano. E mais, qual a característica? Se é mais de frio, se é mais de obstrução, se já está virando calor. O pulso vai me indicar tudo isso. Por quê? Porque isso altera a forma de tratamento. E aí, quando a patologia entra, as patologias de frio, elas tendem a começar a agressão pela área mais funcional, ou seja, a gente fala que ela afeta o Qi ou os meridianos. Isso significa que eu posso ter um problema respiratório, mas não afetou o meu pulmão. Porque quando afeta o pulmão, eu já vou ter um quadro chamado ocidentalmente de pneumonia. E a gente percebe isso pelo pulso. Mas a Covid geralmente vai afetar mais a função. E a função do pulmão fica deprimida, diminuindo a nossa capacidade de lutar contra a doença, de se proteger contra a doença e criando dificuldades respiratórias, que pode desenvolver uma coisa chamada umidade, ou seja, começa a correr fluidos pelo nariz ou obstruir. Ah, se ele vai invadindo, ele precisa, não necessariamente não vai chegar nos órgãos, tá? Ele pode chegar em fluidos, né? Pode chegar no sangue, pode chegar no rim, né? E aí a condição da patologia vai modificando. O que significa, então, quando eu falo que a agressão começa mais pela parte funcional, é que eu posso atuar pelos meridianos. Ou eu vou escolher fórmulas e substâncias que têm uma ação mais superficial. Tá? Eles vão. E o trabalho, nesse caso, enquanto a medicina ocidental ela se preocupa em manter algumas funções e aliviar alguns sintomas, o trabalho na medicina chinesa é expulsar esse patológico. Se eu tiro esse patológico, os sintomas desaparecem. E desaparecem rápido, de 1 a 2 dias. Algumas pessoas mais fracas podem levar mais tempo. Tá? Mas a estratégia é essa. E como é que isso é expulso? Se eu tenho que atuar pela pele porque o patógeno está ainda na camada mais superficial, ele vai sair por onde é mais perto. E onde é mais perto? Os poros. Se está em camadas mais internas, o trabalho muda, que pode ser um vômito ou a excreção. A Covid, em geral, ela pode chegar, a gente tem 6 estágios, né?
do corpo, do mais externo para o mais interno. Mas os acometimentos de Covid geralmente chegam mais nos dois iniciais, que é o Taiyang e o Shaoyang. O Shaoyang vai apresentar sintomas um pouco diferentes e geralmente os sintomas são mais alternados. Eu tenho frio e calor, ou eu fico alterando muito rápido entre frio e calor. Os sintomas vão e voltam, né? Tem várias características. A parte da muscular e articular fica mais afetada, então eu vou ter mais dores nas articulações, por exemplo, né? Enquanto que no Taiyang eu vou ter mais essa questão do alto. As dores do, do Taiyang é mais na nuca. As dores do Shaoyang é mais lateral. Dores ou incômodos. E a partir disso, eu vou ter que traçar um projeto de expulsão. Lembrando que a expulsão não é simples. É um patógeno de frio, então ele entra resfriando. E resfriar não significa só de temperatura, porque se você pôr um termômetro lá, você não vai perceber diferença. Mas algumas características do frio estão presentes e é por isso que a gente chama de patógeno de frio. Por exemplo, o que o frio faz? Emperra funções. É mais difícil da gente se movimentar. Para levantar na cama, as juntas ficam mais duras. Então é isso. Essa é a característica. As patologias de calor, elas entram acometendo mais rapidamente os órgãos, as partes estruturais do corpo e tem uma evolução mais rápida. Pensa assim no incêndio chegando e no inverno chegando, tá? Você tem um processo de resfriamento que é um pouco mais lento do que um incêndio, né? Então, e para isso, se eu tenho um processo de frio para ser expulso, eu tenho que manter a capacidade do corpo de manter o seu calor primordial e fazer com que ele gere o movimento da centrífugo, ou seja, do centro para fora. Para quê? Para carregar o patógeno. Não adianta eu abrir os poros se não sair a transpiração. Então, nesse sentido, um grande remédio que é usado junto com a fórmula para tratar uma das fases do Taiyang é a alimentação. É uma sopa de arroz que se usava na época do livro do Shan. E o objetivo é fornecer fluido e nutrição e energia para o corpo. E ele tem desculpa, a sopa tem que ser tomada morna, porque para esquentar a região central do corpo, para que isso vire a capacidade de transformar em energia e nutrição para chegar até a superfície e manter a força da fórmula que está expulsando o patológico. Então, nesse sentido, o descanso é fundamental, porque o corpo usar sua energia para isso, para a expulsão. Qual o resultado? Se eu consigo fazer essa expulsão sem danificar substâncias do corpo, eu tenho uma melhora muito rápida. Como assim sem danificar substâncias do corpo? Eu não posso causar excesso de transpiração, porque eu vou ter perdas de fluidos. E os fluidos fazem parte de processos fisiológicos importantes. E quando eu debilito toda a minha capacidade funcional, inclusive de me recuperar. Então, por exemplo, a COVID, que seca a garganta e seca o nariz, ela tem o remédio, o tratamento tem que melhorar a capacidade de fluidificação do corpo. É diferente da que apresenta a rinorreia, que apresenta catarro, que eu vou limpar essas impurezas. A substância muda. E o que significa isso? É que se eu começo com uma invasão provocando secura e de repente começa a aparecer catarro, eu tenho que mudar na hora a fórmula. Percebe? Se estava seco e eu tô com uma fórmula fluidificando, se eu tiver catarro, eu aumento a porção de catarro. Isso tem que ser mudado. O catarro ainda tem algumas características. Se ele estiver difícil de expelir, é diferente daquele profuso, que fica vazando, enchendo o pulmão, enchendo o nariz, enchendo a garganta. Muda-se o tratamento. Tem mais.
Se ele estiver amarelado, escuro, ou se ele estiver claro, é um tratamento. Se ele estiver branco, é outro tratamento. Nós temos essas diferenças na medicina chinesa. Tá? E isso vai influenciar tanto a acupuntura, tanto quanto a fitoterapia. E vocês viram, o tratamento ele deve obedecer o processo de expulsão. Acabou, expulsei o patógeno, eu paro. E o que, que eu faço? Aí eu vou ter que observar o que, que ficou lesionado no corpo, o que ficou em defasagem por conta da ocorrência da patologia. Por quê? É ali que eu vou ter que atuar agora para recuperar. Por quê? Porque senão eu vou ter as chamadas sequelas. Enquanto na medicina ocidental se espera muito para ver o que vai acontecer, na medicina chinesa a gente já consegue prever aonde que vai aparecer problema. E a partir disso, imediatamente após a melhora da patologia, eu já começo a trabalhar para a recuperação. A hora que eu ver sinais no pulso, na língua, em outras características do corpo, que a hora que aparecer os sinais de que aquilo foi resolvido, pronto, passou, acabou o tratamento. Quanto tempo pode levar? O tratamento sintomático agudo da contração da doença pode levar de 2 a 5 dias. E o tratamento de recuperação pode levar um mês. Então, são essas as diferenças que eu tinha para apresentar. Eu quero acrescentar aqui um detalhe importante, que é muito comum a gente ouvir falar: ah, se tem perda de olfato e paladar é Covid. Na verdade, na atualidade mas é uma característica que aparece em outros tipos de gripe também. E o que vai mudar para a medicina chinesa? Ah, desculpa. E o que significa isso? Significa que a função de um sistema ligado à produção de energia do corpo está falhando, que é o Tai-in, ligado às funções de pulmão e de baço. Então, um está muito relacionado e regula o olfato, o outro regula o paladar. O que, que a gente faz? A gente tonifica essas funções. E volta naquele prazo que eu comentei.